Bom dia, pessoal! Então, hoje nós estamos começando a primeira videoaula do 6º ano de Ciências e então eu gostaria de fazer assim uma recapitulação do conteúdo bem rápida, bem resumida sobre substâncias, misturas, separação de misturas. Então, substância e mistura. A substância ela é feita apenas de apenas uma partícula. Aquele componente ele é feito de apenas uma partícula e isso então vai compor uma substância. Por exemplo, o oxigênio que a gente respira, ele é feito apenas de 2 átomos de oxigênio, do átomo oxigênio. Gás carbônico, que é aquele ar que a gente expele na expiração, então... o gás carbônico ele é composto de um átomo de carbono e 2 de oxigênio e juntos esses átomos vão formar uma substância, certo? Bom, mistura. Então as misturas são quando 2 ou mais substâncias se unem, certo? E aí nós temos as misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas em que eu só vejo uma fase. Como assim ver só uma fase, prof? Eu tô vendo só um aspecto naquela solução. Tá? Uma mistura homogênea a gente chama também de solução, porque a gente só tá vendo uma fase, eu só tô vendo um aspecto, estou vendo apenas uma cor, né? Vamos dizer assim, na forma mais simples de se falar, por exemplo, quando eu misturo água e café, como eu já mostrei para vocês em aula, quando eu misturo o café com a água, vai ficar uma mistura homogênea, eu estou vendo apenas um aspecto, uma fase. E também a mistura heterogênea é aquela em que eu vejo 2 ou mais fases, conforme eu mostrei nas nossas aulas de ciências, água e óleo. Eu mostrei para vocês a água e o óleo. Então, a água ela vai ficar abaixo e o óleo vai ficar acima. Eu estou vendo, então, 2 fases, certo? Então, mistura heterogênea. E hoje eu quero explicar uma separação de misturas. Uma separação de misturas que eu tinha até tentado fazer com uma das turmas, mas em função do tempo eu não consegui fazer. É uma separação chamada cromatografia, repito, cromatografia, que não está no nosso livro didático, mas eu acho muito interessante fazer, é bem legal de fazer. Vocês podem acompanhar então na videoaula, porque ali ele é interessante para você saber, será que... Essa aqui é aquelas canetinhas, né? Essa aqui é uma canetinha, aquelas compactor preta. Será que essa canetinha aqui, preta, é feita só de preto? Né? Será que ela é uma mistura, certo? E de quantas? E de quantas cores será que ela foi feita? E também nós vamos fazer, vamos dizer assim, uma comparação, eu vou usar também a canetinha na cor verde, tá? Nós sabemos que a cor verde é uma cor secundária, ela é uma mistura de amarelo com azul, mas nós vamos comprovar isso então na teoria, nessa prática da cromatografia. Então, se essa canetinha verde é feita mesmo de amarelo e azul, e vamos ver também na prática da cromatografia como que foi feita esta cor preta, certo? O que nós vamos precisar além dessas 2 coisas, tá? Eu pensei em fazer com as canetinhas porque é mais fácil de visualizar nessa experiência. Mas você pode fazer também com caneta Bic, enfim, caneta esferográfica, tá? Mas eu acho melhor fazer com as canetinhas. Então, você vai precisar de canetinhas, papel guardanapo, pode ser também papel higiênico. Esse papel é de melhor absorção e também fica mais rápido de observar o experimento, tá? Do que folha de ofício e folha de caderno. Também dá para fazer com folha de ofício e folha de caderno, mas ele demora um pouco mais. Tesoura, um recipiente, pode ser um copo, tá? Pode ser uma bandejinha, enfim, eu vou pegar esse copo transparente.
Álcool, eu uso 96 graus. Pode ser álcool 70, certo? Mas tem que ser líquido. E de preferência o líquido, porque você precisa de um líquido volátil, tá? Bom, então a primeira coisa que você vai fazer, eu vou medir mais ou menos aqui ó, a altura do copo, tá? Eu tenho que medir esta guardanapo, certo? Então eu vou recortar agora, tá? Pra fazer mais ou menos o guardanapo do tamanho do copo, certo? Então eu vou recortar. Vamos ver se ficou mais ou menos. Dá pra cortar mais um pouquinho. Tá? Bom, como esse guardanapo é duplo, eu vou cortar novamente aqui, ó. Tá? Muito bem. Aí, caso ele fique um pouquinho curto, tá? Você pode usar um prendedor depois pra prender esse papel. Bom, em que você vai fazer agora? Eu vou usar, então, a caneta. E eu vou marcar pode ser um quadrado, um pontinho em um dos cantos aqui, tá? Eu vou marcar aqui, então, vou mostrar pra vocês depois como é que eu fiz. Eu vou fazer um quadrado, tá? Olha só, tá? Então, um quadrado que fique assim, próximo à borda do papel, ok? Feito isso, eu vou fazer agora com a canetinha verde. Olha só, então, tá? Então, aqui tá a verde e aqui tá o preto. Bom, agora eu vó pegar o álcool, certo? E eu vou colocar muito pouco. É pouca quantidade de álcool mesmo, tá? Você não precisa colocar muito. Então, eu vou pegar assim, ó, vou medir aqui na tampinha até, tá? Bem pouquinho, olha só. Coloquei muito pouco mesmo, tá? Tudo bem? E aí, o que eu faço? Aí a gente vai pra prática em si. Eu vou pegar o papel já pintado. Como tava a folha dupla aqui, eu coloquei por dentro, por trás, quer dizer. Então, eu vou pegar, certo? Ó, vou colocar melhor aqui. Enxergar. Bom, ó, vou colocar aqui numa distância para vocês enxergarem. Então, olha só, eu vou colocar esse papel lá, ó, lá no fundo, que ele chegue a encostar. Olha lá, ele encostou. Ó, vocês estão vendo agora que o álcool ele tá subindo, tá? Ele tá subindo e aí ele vai fazer um efeito capilaridade. Isso é um efeito da física, que a física explica. O efeito capilaridade é o efeito que as moléculas têm do líquido, né? De uma se sobrepor à outra, tá? Elas vão se sobrepondo, tá? Elas vão se sobrepondo. Então, as moléculas do álcool, elas vão correndo, tá? É como se fosse isso, elas fossem caminhando para cima. Então, ó, vocês estão vendo que o álcool tá subindo, certo? E junto com essa subida do álcool, o álcool tá arrastando as cores das canetinhas, tá? Aqui é a verde, tá? Esse aqui do lado tá verde, desse lado que tá preto. Então, conforme vai arrastando, vai separando as cores das quais o verde foi feito e o preto foi feito, tá? Então, isso aqui demora um tempo, claro. Certo? Daí assim, ó, eu fiz um ontem à noite, tá? Era cerca de 10 horas da noite, eu fiz um pra testar. E aí eu quero mostrar pra vocês. Fiz também com canetinha verde e com canetinha preta. Olha só. Então esse aqui é só pra vocês compararem, ó.
Então, esse foi o que eu fiz. Aqui, olhem só, ficou azul e amarelo. Será que é do verde ou é do preto? E aqui ficou um azul, né? Um azul. Aí você enxerga vermelho, tá? Vou colocar mais próximo ali. Você enxerga vermelho e você enxerga também um pouquinho de amarelo ali, ó. Ficou um pouco de amarelo aqui e depois o álcool arrastou o resto para lá. Então, o que se conclui? Este aqui desse lado é o verde, tá? Então a gente conclui mesmo que o verde é feito de azul e amarelo, né? As cores primárias azul e amarelo. E o preto, tá? Que é esta aqui. Então, este preto, ele é feito de 3 cores. Então, ó, o azul, o vermelho e o amarelo. Claro que em diferentes concentrações, né? Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ó, vocês estão vendo, vou colocar mais próximo, ó, eu não posso mexer muito, ó, vocês estão vendo a canetinha verde, ó, aqui atrás dá para ver no vidro, melhor, ó, aqui, ó, o amarelo já praticamente se separou da composição da canetinha verde. Você tá começando agora a ver o azul da canetinha verde, tá? E o preto, ó, também, ó, o amarelo começou a se soltar. As outras cores você ainda não consegue ver em função do tempo, né? Porque ainda tem pouco tempo de experimento, tá? Mas e esta técnica aqui, ela é muito usada para mostrar, então, a separação de misturas homogêneas, certo? Eu não tinha explicado isso no vídeo. A cromatografia, ela é usada na separação de misturas homogêneas, ou seja, aquela que você só vê uma fase. Então, aqui, preto, estou vendo só uma fase. Verde, estou vendo só uma fase. Então, ela é uma técnica de separação de misturas homogêneas. Bom, seria isso hoje, tá? Essa aqui é uma revisão, certo? E nesta videoaula eu vou pedir uma atividade. A atividade que eu quero que vocês façam é a cromatografia. Vocês viram o que é, certo? Eu quero, né? Vocês viram ali a técnica, tudo, exemplo de cromatografia que a prof fez agora. Então, o que eu quero que vocês pesquisem é seguinte. Eu quero que vocês pesquisem por que as cores, né, de que forma ou porquê as cores são separadas na cromatografia. O que acontece, que reação ou que fenômeno que acontece na cromatografia em que as cores são arrastadas ou são separadas, certo? Essa é a pergunta da aula de hoje, certo? Da nossa videoaula de hoje. E eu espero que vocês estejam aproveitando. Qualquer coisa, se vocês quiserem tirar dúvidas, a gente tira nos fóruns, não tem problema nenhum, certo? Eu tô à disposição de vocês. E aproveite a quarentena para estudar. Eu tô trabalhando bastante online, mas tô trabalhando bastante, então qualquer dúvida, eu tô à disposição. Um beijo para todo mundo e fiquem em casa.